graça e paz os sejam multiplicadas no conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Este canal tem como objetivo anunciar e propagar as verdades bíblicas. Inscreva-se, deixe o seu like, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e compartilhe com outras pessoas. Nós estamos trabalhando sobre a responsabilidade da pessoa sobre o cuidado do corpo físico, que é tão importante e tão espiritual quanto nós orarmos, pregarmos ou adorarmos a Deus. E nós fomos colocados por Deus como mordomos, fiéis dispenseiros desta responsabilidade de cuidar e poder levar o corpo físico, este corpo humano que Deus nos deu, a uma condição de saúde, de vida em abundância, de vigor, e que nós possamos com isto render glória a Deus. Hoje nós vamos responder algumas perguntas que vai levar nós a entender alguns dos princípios básicos que Deus deixou. Nos episódios anteriores nós estávamos entendendo. Esta primeira parte é para entender a base do que Deus nos pede para fazer. Nos episódios mais adiante nós vamos entender cada um dos princípios ou das atitudes que eu necessito fazer para que o meu corpo seja um corpo saudável, com vigor, robusto e possa render glória a Deus. Mas neste momento nós vamos responder algumas perguntas para terminar de tirar qualquer dúvida sobre a importância que Deus dá para o cuidado do corpo físico. Primeira pergunta: os princípios de saúde são realmente parte da verdadeira religião da Bíblia? Como explicávamos, muitos pensam que a vida espiritual está totalmente separada da vida física. O dualismo, como explicávamos, coloca o espiritual e o profano, o espiritual e o mundano ou secular. Mas a Bíblia diz em 3 João capítulo 1, versículo 2: Amado, oro na expectativa de que tenhas boa saúde, que sejas bem-sucedido em tudo o que empreenderes, assim como é próspera a tua alma. Isto mostra que sim, Deus não está preocupado somente que você tenha um equilíbrio emocional, que você seja salvo, que o seu espírito já esteja renascido, nascido de novo, mas que Deus sim se importa que você tenha boa saúde. Segunda pergunta é: por que Deus deu princípios de saúde ao seu povo? Deuteronômio capítulo 6, versículo 24 disse: pelo que Yahvé nos ordenou que observássemos todos estes estatutos, que temêssemos a Yahvé nosso Deus para o nosso bem em todo o tempo, a fim de que ele nos preservasse em vida, assim como hoje se vê. Então, Deus entrega a seu povo princípios de saúde para que o seu povo possa ter vida. E em Êxodo 23, 25, ele disse: servireis, pois, a Jeová vosso Deus, e ele abençoará vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Ou seja, seguir os princípios de Deus resulta em salvar a saúde, ter uma vida abundante, como diz João capítulo 10, versículo 10. Com a nossa cooperação, Deus pode usar estas excelentes leis de saúde para reduzir e até eliminar significativamente os efeitos das doenças. Olha o que diz Salmo 103, versículo 2 e 3.
bendize a alma minha a Yahvé, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Versículo 3, é Ele quem perdoa todos os teus pecados e cura todas as tuas enfermidades. Ou seja, Deus está pronto para cumprir sua promessa, através da sua palavra, de livrar a minha vida de toda enfermidade, de curar as minhas doenças, para que eu seja sã. Mas isto depende da minha cooperação. Terceira pergunta: os princípios de saúde têm algo a ver com comer e beber? Ou seja, para que eu possa ter saúde, alguma coisa influencia na forma como eu como ou bebo? Vamos ver o que disse a Bíblia. Isaías capítulo 55, versículo 2 disse: comei o que é bom. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 disse: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Porquanto Deus, o Eterno, é sol e escudo, Yahvé concede graça e glória. Ele nenhum bem recusa aos que vivem com integridade. Está em Salmo 84, 11. Ou seja, Deus espera dos seus mordomos que eles sejam encontrados fiéis, íntegros em cumprir os princípios de saúde que Deus deixou estabelecido na sua palavra, para que nós praticássemos e pudéssemos manter este corpo que Ele nos deu de uma forma sábia, administrando isto com fidelidade e com isto receber os benefícios de saúde, vida em abundância e podermos com isto inclusive render glória e oferecer um sacrifício agradável a Deus. Talvez você nunca tenha pensado que cuidar do seu corpo não é simplesmente para ficar fitness, bonito, ou por de alguma forma evitar alguma doença ou estar na moda com o modo de comer com algum grupo de pessoas que você está. Não. Cuidar do seu corpo, e nós vamos ver, são 8 atitudes que nós precisamos ter, que vamos desenvolver em episódios posteriores mais adiante, para entendermos cada uma destas atitudes, qual benefício eu vou ter para a minha vida. E obviamente, se eu estou com saúde, se eu estou gozando de boa mobilidade, se eu estou tendo melhor condição até de ânimo, de estado anímico, meu humor vai estar melhor, todo o ambiente que eu estou será também melhorado. Isto quer dizer que se você decide entrar em linha com o que o Senhor pede, todo o ambiente em que você está, sua família, seu trabalho, sua comunidade, onde você está em sua comunidade cristã, você vai ser uma bênção. Amém? Quarta pergunta diz: o que Deus deu às pessoas para comer quando as criou em um ambiente perfeito? Existe isto? Claro. No Éden, o ambiente era perfeito. Não havia nenhuma enfermidade, nenhuma doença, nenhuma dor, não havia cansaço, não havia pesadez, não havia nada disto. E como é que eles se alimentavam? Existe isto? Sim, a Bíblia diz que existia uma forma de alimentar-se que estava sendo desenvolvida e que eles praticavam naquele ambiente, e que ela era suficiente para manter este corpo com todas as características que ele necessita para estar saudável. Vamos ver quais são elas. Em Gênesis capítulo 1, versículo 29, fala esta dieta qual era. Ele diz assim: e acrescentou Deus: eis que vos dou todas as plantas que nascem por toda a terra e produzem semente, e todas as árvores que dão fruto com sementes,
este será o vosso alimento. Nós podemos dividir em 3 grupos, 3 grandes grupos. A primeira, ervas que dão semente. Estas ervas que dão semente, nós estamos falando dos trigo, aveia, cevada, centeio, milho, quinoa, amaranto. Eles são fontes de hidrato de carbono. Que são isto? Eles são os que nos dão energia. Então, estes alimentos, eles produzem a energia e são esta fonte de hidrato de carbono para o nosso corpo. Agora, existem as árvores que dão fruto. O que são as árvores que dão fruto? São fonte de vitamina e minerais. E eles sempre devem andar juntos porque necessitam ou precisam um do outro. E aí estão todas as frutas: maçã, pera, abacate, pêssego, laranja, manga e muitas outras frutas que você possa gostar. E estão elas para dar como fonte de vitaminas e minerais que são necessárias para a manutenção deste corpo. E a última são as árvores que dão semente. Então, o fruto é uma semente. E estes são fontes de proteína para as nossas vidas. Ou seja, nós comemos a mesma semente do fruto. Aqui estão as nozes, estão as avelãs, as almendras, as castanhas, a macadâmia e por aí vai. São todos estas sementes que nós comemos e que elas são a própria semente da árvore. Então, esses 3 elementos básicos para viver eram os alimentos para eles naquele momento. Os cereais como fonte de energia e hidrato de carbono, as frutas como fonte de vitaminas e minerais, que são os organizadores, e as oleaginosas, que são as proteínas como construtores. Agora, o que aconteceu com o homem depois do pecado? Quando o homem peca, o corpo do homem sofreu consequências também. E Deus tinha consciência disto. Então você observa em Gênesis capítulo 3, versículo 18, que Deus coloca outros alimentos como que aumentando a dieta do ser humano para poder manter este corpo saudável. E ele diz: e espinhos e cardos te produzirá, e comerás a erva do campo. Então, quando ele fala em cardos, ele está falando das ervas medicinais. Aí estão o dente de leão, carqueja, boldo, losna, agrião. Os espinhos, ele fala do abacaxi, do figo da Índia, da rosa mosqueta, da framboesa, do ora pronobis, tão famoso no nosso tempo. E quando ele fala das ervas do campo, estão os vegetais, as hortaliças, e finalmente ele diz dos alimentos suplementares. Os alimentos suplementares já são alimentos que normalmente você vai identificar a finalidade dele pelo formato dele. Alimentos que são para fontes de cálcio, para produzir cálcio, eles têm forma de dente. Aí está amaranto, gergelim, que são pequenininhos. Se você olhar bem, você vai ver que eles têm um formatinho de um dente redondinho com uma pontinha. Depois você vê os alimentos suplementares também, com ferro e vitamina C. Aí eles são alimentos parecidos com o órgão. O tomate com o coração. Inclusive o tomate, se você abrir, ele tem 4 partes, né? Bem parecido com os 4 alvéolos, não, do coração. Depois tem a beterraba com o morango. E assim sucessivamente. Estão os antioxidantes que ajudam a manter as articulações normais. O caroteno é interessantíssimo, ele tem o formato de um olho, tá? A cenoura, tá a abóbora, tá o abacate. Para as proteínas estão, que é o formato dos rins, estão os feijões. Os grãos, se você ver, tem o formato dos rins. E o ácido
fólico, o sódio, que também é utilizado no osso, estão nas verduras que tem aquele talinho. E isto, então, mostra que eles ajudam nesta parte. E, finalmente, na saúde sexual feminina está o abacate, a pera e a berinjela, muito similar com o útero, para que as pessoas tomem em conta. Todos estes alimentos, eles estão projetados por Deus para que produzam este tipo de benefício para os nossos corpos. Isto quer dizer que se eu deixo de me alimentar assim e passo a me alimentar com coisas que os mesmos médicos e nutricionistas falam que nem é alimento, não, coisas que estão aí, esses salgadinhos e outras coisas que nem sabemos de que são feitos muitas vezes, obviamente meu corpo vai ter a deficiência destes nutrientes necessários para manter a saúde dele. Aí aqui você encontra que os cereais, frutas, nozes, verduras constituem o regime dietético escolhido pelo nosso Criador. Estes alimentos, preparados da maneira mais simples e natural possível, são os mais saudáveis e nutritivos. Quinta pergunta: quais itens são especificamente mencionados por Deus como imundos e proibidos? E aqui nós encontramos em Levíticos 11 e Deuteronômios 14, Deus aponta os seguintes grupos de alimentos como impuros. Primeiro, os animais, Deuteronômios 14, 6, dentre os animais, todo o que tem a unha fendida, dividida em duas, e que rumina este podereis comer. Todos os peixes e criaturas aquáticas que não possuem barbatanas e escamas, Deuteronômios 14, 9, de todas as criaturas que vivem nas águas podereis comer, somente as que possuem barbatanas e escamas. Disse que todas as aves de rapina, comedores de carniça, todos os insetos alados que andam sobre os 4 pés, ou invertebrados, de acordo com as regras de Deus, os seguintes animais são impuros e não devem ser consumidos. Aí estão também os gatos, os cães, o cavalo, o camelo, águia, abutres, porcos, esquilos, coelho, peixe, gato, enguias, langostas, toda essa parte de frutos do mar, caranguejo, camarões, ostras, sapos e outros. Todos são contados como animais impuros e que não deveríamos consumir. Em Isaías 66, 15 e 17 diz: pois eis que Jeová virá como fogo, e os seus carros serão como torvelino, para retribuir a sua ira com furor e a sua repreensão com chamas de fogo. Porque com fogo e com a sua espada entrará Yahvé em juízo contra toda a carne, e os que forem mortos por Yahvé serão muitos. Os que se santificam e se purificam para entrar nos jardins após uma deusa que está no meio, os que comem carne de porco e de abominação e de rato, estes todos serão consumidos, diz Yahvé. Então a Bíblia é muito clara em dizer que Deus será muito drástico na postura dele em relação à atitude de uma pessoa fiel em comparação com outra infiel aos princípios que ele deixou estabelecido na sua palavra. Uma vez mais, repetimos, não estamos dizendo que por comer um porco a pessoa vai para o inferno, mas sim nossa saúde fica comprometida. E as leis da medicina e da saúde mundial afirmam todas estas coisas. Então, o que Deus nos está chamando, e aqui a intenção deste canal é que você possa chegar a ter o conhecimento. Uma vez tendo o conhecimento, você possa tomar a sua decisão de qual será a sua atitude posterior depois deste conhecimento. Disse que na ignorância há tolerância, mas no conhecimento há responsabilidade. 7ª pergunta diz: mas essas leis de animais limpos e impuros não se originou em Moisés? E não era apenas para os judeus e não terminaram na cruz? E aqui é uma pergunta muito boa, porque muitos utilizam a vinda de Jesus
para como que tirar a responsabilidade de preocupar-se com o que o Antigo Testamento nos ensina. Como se Jesus tivesse anulado tudo o que foi dito no Antigo Testamento. E você, se tomar um pouco de atenção, você vai ver que não é assim. Por quê? Primeiro que não existia esta lei e Noé foi instruído por Deus para colocar na arca um casal de animais impuros e 7 casais de animais puros. Então, como Noé sabia o que era impuro e o que era puro, se Moisés ainda não tinha escrito a Torá? Então, Deus já tinha isto como algo revelado e as pessoas já tinham conhecimento do que era puro e do que era impuro. E Noé fez assim, ele colocou assim na arca. Agora, do mesmo jeito, você encontra em Apocalipse, capítulo 18, versículo 2, que se refere a alguns pássaros como impuros, pouco antes da segunda vinda de Cristo. Isto mostra que a vinda de Cristo não afetou nem modificou as leis de saúde que estão estabelecidas na palavra. O sistema digestivo do judeu não difere do sistema digestivo dos gentios. Ou seja, as leis de saúde são para todas as pessoas em todo o tempo. A pergunta 8 diz: a Bíblia diz algo sobre o uso de bebidas alcoólicas? E este é um tema amplamente discutido, controversial. Existem muitas pessoas que estão defendendo seus pontos de vista, mas vamos ver o que diz a Bíblia. A intenção deste canal é trazer o conhecimento do que está escrito na Bíblia. Em nenhum momento nós estamos para colocar a nossa própria ponto de vista, como nós vemos, e muito menos não estamos para estar fazendo nenhum tipo de discussão contra o que outros podem pensar. O que nós estamos falando e mostrando são os versículos bíblicos que falam sobre este tema. E a pergunta foi esta: se a Bíblia diz algo sobre isso. Então vamos lá, Provérbios 21 diz, versículo 1 diz: o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. E todo aquele que neles errar não é sábio. Aqui, quando ele fala bebida forte, pode incluir todos os tipos de bebidas que você pode ver, porque hoje já imagino que cada vez vão imaginando e vão criando bebidas diferentes, inclusive daquele tempo. Mas aí está. Outro versículo, Provérbios 23, 31 ao 32 diz-me: não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Dá até para imaginar a pessoa servindo, não é que eles servem, a pessoa prova, tem toda uma degustação para tomar o vinho, é todo um ritual. E como que Deus já sabia e colocou isso há quantos mil anos atrás? E ele disse: não olhes para o vinho quando ele se mostra vermelho, e quando resplandece no copo e se escorra suavemente. No seu fim, morderá como a cobra e como o basilisco picará. 1 Coríntios 6, de 9 a 10 diz: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Aí está o que diz a Bíblia. Pergunta do número 9 diz: a Bíblia adverte contra o uso de outras substâncias nocivas, como o tabaco? Aí entra o que já dizíamos: o uso de substâncias nocivas prejudica a saúde, contamina o corpo.
1 Coríntios 3, 16, 17 diz: não sabeis que sois o templo de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém profanar o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é santo. Creio que aí explica. A nicotina é uma substância viciante que escraviza as pessoas. Então veja o que diz Romanos 6,16. Diz que nos tornamos servos de quem ou o que quer que seja que nos entregamos. Os usuários de tabaco são escravos da nicotina. E aqui não é somente o tabaco, inclui outros tipos de vícios. Existem muitos tipos de produtos que estão sendo utilizados para serem inalados, para serem absorvidos como o cigarro, e que na verdade produzem vício e dependência. E a Bíblia é clara sobre isso. Então, o hábito do tabaco é impuro. E 2 Coríntios 6,17 diz: por isso saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Tá claro. O uso de substâncias nocivas desperdiça dinheiro. Isaías 55:2 disse: por que gastais o dinheiro com o que não é pão? E 1 Coríntios 4:2 diz: somos os mordomos de Deus, do dinheiro que nos foi dado, e é necessário que os mordomos sejam encontrados fiéis. O uso de substâncias nocivas enfraquece a nossa capacidade de discernir os sussurros do Espírito Santo. 1 de Pedro 2,11 diz: amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma. O uso das substâncias nocivas é um desejo carnal e faz com que a gente perca, inclusive, esta condição de ter essa cognição normal. O uso de substâncias nocivas reduz a vida útil. Isso está mais que comprovado, a ciência confirma. O uso do tabaco pode reduzir drasticamente a expectativa de vida, por se acaso quebra um mandamento, não? Isso aí, em Êxodo 20:13 disse: não matarás. A forma de você mesmo estar se autodestruindo e matando, assassinando você lentamente quando você usa uma droga, quando você se vicia, quando você fuma, quando você está se entregando a este tipo de vícios e de dependência, é que você se está matando aos poucos, cada vez. É uma das melhores maneiras de adiar o seu funeral, é parar de usar o tabaco e as drogas. E a última pergunta é: quais são algumas das leis simples, porém importantes, sobre a saúde encontradas na Bíblia? E aqui vem: coma as suas refeições em intervalos regulares. E aqui, muito importante: não use gordura animal ou sangue. E para nós é uma situação bem interessante. No meu caso, eu sou do sul do Brasil, e para nós o churrasco gordo e mal passado é um prato, né, de todo domingo. E se você lê a Bíblia manda que eu não devo praticar este hábito. Como eu dizia, o conhecimento deve trazer uma responsabilidade sobre a minha vida. Nós não podemos ser dominados e administrados pelo nosso paladar. Não pode ser que o meu paladar mande em mim e na forma como eu vou me alimentar e vou viver. Eu tenho que ter condições de poder praticar o que é saudável para ter uma longevidade com a saúde que eu quero. Em Eclesiastes capítulo 10, 17 diz: come no devido tempo para recuperar forças. O que quer dizer? Que não é comer toda hora, que eu tenha horários específicos para comer e que eu saiba comer moderadamente, porque inclusive uma das coisas que faz subir de peso muitos é a falta de um horário específico para comer.
Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações, em todas as vossas habitações. Nenhuma gordura nem sangue algum comereis. Levíticos 3:17. A ciência confirmou que a maioria dos ataques cardíacos resultam do colesterol alto e que o uso de gorduras é amplamente responsável por altos índices de colesterol. O comer demais também. Provérbios 23:2. E se é homem de grande apetite, põe uma faca na tua garganta. Assim diz Provérbios. Em Lucas 21:34, Cristo advertiu especificamente: e olhar por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria e embriaguez. Então, estes são pontos muito salientados desde o Antigo Testamento, passando pelo Novo. O comer demais, o beber as bebidas para estar bêbados e fora de si, não são recomendados e a Bíblia condena. A outra coisa que você deve evitar é guardar inveja, ressentimento. Esse tipo de sentimento pecaminoso realmente prejudica a saúde. Provérbios 14:30 diz, a Bíblia diz que a inveja é a podridão dos ossos. E manter uma disposição alegre e feliz. O coração alegre é como bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. Muitas doenças das quais as pessoas sofrem são resultado de depressão. E uma disposição alegre e feliz transmite saúde e prolonga a vida. Confiar plenamente em Yahvé fará com que todas estas coisas possam ser eliminadas. E finalmente temos o equilíbrio do trabalho, o exercício, o sono e o descanso. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas ao 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhuma obra. Êxodo 29:10. O Senhor necessita que nós mantenhamos o nosso corpo limpo, que nós tenhamos, como já falamos, a moderação em todas as coisas, que nós sejamos pessoas que tenhamos também o nosso estresse controlado, que evitemos as coisas prejudiciais para os nossos corpos, que façamos as nossas refeições em momentos felizes, que sejam momentos realmente de compartilhar com a família e usufruir deste tempo que Deus e da bênção que Deus nos deu. E finalmente que nós ajudemos as pessoas necessitadas. São pequenos conselhos que, se nós começamos a mudar no nosso dia a dia, produziremos um retorno à saúde deste corpo para glorificar ao Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, nome que é sobre todo nome.